Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Dia 9 de março, primeiro domingo da Quaresma. A primeira leitura de hoje vem do livro do Deuteronômio, que recorda a história dos nossos pais e mães da fé. Meu pai era um arameu errante, um migrante que muda, que vai em busca de uma vida melhor. Depois de muito tempo, o povo acabou escravo no Egito. E na sua escravidão, o povo gritou, clamou, e Deus veio em socorro do seu povo. Deus libertou o povo saiu da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, a terra da promessa, a terra da esperança. Antes de chegar a essa terra, foi necessário passar pelo Mar Vermelho, atravessar o mar, e depois, mais importante, a longa caminhada pelo deserto. E em tudo isso, com tantas dificuldades, Deus sempre foi em socorro do seu povo. Por isso que a primeira leitura termina com o povo chegando na terra. E diz, por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Portanto, a generosidade com que a terra acolheu o povo de Deus, essa mesma generosidade se manifesta e deve se manifestar no povo, que oferece a Deus os primeiros frutos da terra, como agradecimento. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Portanto, a primeira leitura nos faz esse convite importante de olhar para trás, de fazer memória, de ver o que Deus já fez por nós. Qual é o plano que Deus tinha, todo o plano da salvação, e a isso o povo deve responder, porque Deus faz as promessas, cumpre, e realiza aquilo que promete. Então, nosso Deus é um Deus que se revela como o Deus que está junto com o seu povo, um Deus que caminha com o seu povo, um Deus que vem em socorro do seu povo, e espera do povo a gratidão, a generosidade, a retribuição, a esse Deus que faz tanto pelo seu povo. Na segunda leitura, quando Paulo escreve aos Romanos, é tão bonita, diz o que diz a Escritura, esta palavra está perto de ti, está em tua boca, em teu coração. A palavra de Deus não está na cabeça para nós sabermos tanto de Bíblia, mas ela deve estar no coração para que nós possamos praticá-la. E essa palavra que faz também com que nós creiamos, e Jesus nos transmitiu. Portanto, se com a boca nós confessamos que Jesus como Senhor, e no teu coração crerdes que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Portanto, a fé na palavra que foi revelada, e por isso todo aquele que crê não ficará confundido. Não ficará. Nessa mesma carta aos Romanos diz que a esperança não decepciona. Portanto, aqueles que se colocam junto com Deus na caminhada, também poderão sofrer dificuldades, terão que atravessar os desertos, mas terão a certeza que não serão confundidos. Tão importante essa palavra, nesse tempo de Quaresma que estamos vivendo, e ao mesmo tempo nesse tempo de jubileu, que nos convida justamente a sermos peregrinos de esperança. Já o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. É Jesus que vence as tentações. É importante notar que antes de Jesus ir para o deserto, Jesus foi batizado no Jordão. A mesma coisa como o Antigo Testamento, o povo passou pelas águas do mar, depois entrou pelo deserto. Jesus também passa pelas águas do batismo e agora vai para o deserto, conduzido pelo Espírito. E no deserto, Jesus jejua durante 40 dias. São períodos longos,
O número 40 é um número sempre importante na Bíblia, né? Ele é um tempo de preparação, é um tempo de estar, né, dedicado, né, para se preparar para algo bom que vem depois. E Jesus também, então, se prepara, porque depois de sair do deserto, Jesus começará toda a sua missão, que é o anúncio do reino. E, no entanto, né, nesse momento, né, quando está finalizando, né, o seu jejum, né, Jesus também é tentado pelo diabo. Então, o diabo se aproxima e é muito interessante como o tentador é esperto, né? Ele tenta Jesus com as 3 tentações que são, né, importantes e básicas na nossa vida, que é o ter, o ser e o prazer. Essas 3 coisas, né? E a primeira tentação que o diabo apresenta é transformar as pedras em pães. As tentações não são ruins, as tentações são boas. Por exemplo, transformar, né, as pedras em pão, e olha que naquela terra o que não falta é pedra. Com isso, resolveria os problemas do mundo da fome. E Jesus vai ensinar que o problema da fome não se resolve com as pedras, mas Jesus mesmo vai dar o exemplo, né? Assim como Deus no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e passou fome, né, Deus veio em socorro do seu povo com o maná e as codornizes. Jesus, diante da fome do povo, né, vai nos ensinar, né, através da multiplicação da partilha do pão. Não é transformando pedra em pão que se resolve os problemas do povo, mas é justamente através da partilha, né? E quando todos partilham, nunca falta, ao contrário, sobra. Então, Jesus vence a primeira tentação. E a segunda tentação é o ter, né? E o diabo diz, né, eu te darei todo este poder de todos os reinos do mundo, né? Porque tudo ele foi entregue e ele dá a quem quiser. Mas exige uma condição de Jesus, né, que Jesus se prostre diante dele. E aí Jesus, novamente, como já havia feito na primeira vez, utiliza a Escritura, né, e diz, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Portanto, Jesus fundamenta o seu projeto nas Sagradas Escrituras. Os poderes são bons, os poderes, inclusive políticos, são bons, desde que colocados a serviço do povo, a serviço dos projetos de Deus. O diabo não quer esse tipo de serviço. Portanto, mais uma vez, nós temos uma tentação que ela é boa em si, mas a fonte é que não é correta. E portanto, aí o diabo, percebendo, né, que por 2 vezes Jesus usou a palavra de Deus, a Escritura, na terceira vez o diabo também utiliza a Escritura, né, leva Jesus até Jerusalém, coloca sobre a parte mais alta do templo e lhe diz, né, se és filho de Deus, atira-te para baixo, é a tentação do prazer. E o diabo diz, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos, e mais adiante, né, eles te levarão com as mãos. Né? E Jesus, então, novamente utiliza a Bíblia, utiliza a palavra de Deus para defender-se. E diz que a Escritura também diz o que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, novamente, Jesus, então, supera as tentações, né, se fundamentando na palavra de Deus. Essas 3 tentações, então, são importantes repetir. As tentações em si são boas, mas a fonte e o modo como é apresentado pelo diabo é que não são de acordo com o projeto de Deus. Tanto que Jesus vai realizá-las as 3 depois, né, porque Jesus vai multiplicar os pães para o povo. Né, Jesus vai terminar, todo o poder me foi dado. O diabo queria dar o poder na terra. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus realiza melhor. O diabo quer que Jesus desça, assim, se jogue para baixo, porque os anjos o carreguem. Jesus terminará a sua missão, né, carregado ao céu pelos anjos. Então, Jesus realiza as 3 tentações, mas quando vem da parte de Deus.
E o texto do Evangelho termina dizendo, né, que depois de ter terminada toda a tentação, e ele perdeu de 3-0 para Jesus, né, então o diabo afastou-se para retornar no tempo oportuno. Então, o diabo é maligno, ele é safado, né, e vai retornar no momento da fraqueza de Jesus, que vai ser justamente quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no Getsemane, naquele momento, e o diabo novamente aproveita e diz, escapa que ainda dá tempo. Novamente, Jesus será fiel ao projeto de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, então, esse evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, ele é um evangelho muito importante. Quaresma é isso, né? Quaresma é tempo, né, de penitência, de oração, também de jejuns. Né? Nós também devemos nos preparar. Nós também temos os nossos desertos hoje, e são muitos. Nós também temos as tentações hoje, são muitas. O mundo de hoje, esse mundo também quer nos dar tudo aquilo que é o prazer, o ter, né, mas de forma egoísta, para alguns só, e não para todos. Novamente, Jesus seria contra esse tipo de projeto. Nós temos também iniciando, né, nesse tempo de Quaresma, né, o tempo da campanha da fraternidade, que nos quer mostrar a beleza da criação. Deus criou e viu que tudo era bom. E, no entanto, né, Deus, ao colocar o ser humano no jardim, diz, você foi colocado para cuidar e para cultivar e guardar. Então, essa missão que a campanha da fraternidade, né, está nos pedindo, através da ecologia integral, cuidar da Mãe Terra, cuidar da natureza. Pena que alguns ainda são tentados a criticar, a falar mal da campanha da fraternidade, né? Fazem o papel como o diabo fazia também. Então, vamos sim ser a favor da campanha da fraternidade, vamos cuidar da Mãe Terra, que ela cuidará de nós. E, por fim, nós queremos encerrar também com nossas orações, né, pelo Papa Francisco, que Deus o ajude nesse momento também da sua travessia pelo deserto, que ele vai superar. Né, nós precisamos muito, o mundo precisa da voz do Papa Francisco. Então, também rezemos por ele, e que esse tempo de Quaresma seja para nós também um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, e um tempo de compromisso e vencer essas tentações diabólicas que querem nos dividir e separar. Sejamos, portanto, né, povo de esperança, e como diz o lema do jubileu, peregrinos de esperança. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.